no primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor falada por Jeremias, o Senhor despertou o coração de Ciro, rei da Pérsia, para fazer uma proclamação em todo o seu reino, e também colocá-la por escrito. Assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor, o Deus dos céus, deu-me todos os reinos da terra e designou-me para construir um templo para ele em Jerusalém, em Judá. Qualquer do seu povo que esteja entre vocês, que o seu Deus esteja com ele, e que vá a Jerusalém, em Judá, e edifique o templo do Senhor, o Deus de Israel, o Deus que está em Jerusalém. E em qualquer localidade onde restarem sobreviventes, que os habitantes do lugar os ajudem com prata e ouro, com bens e gado, além de ofertas voluntárias para o templo de Deus em Jerusalém. Então os chefes das famílias de Judá e Benjamim, como também os sacerdotes e levitas, todos aqueles cujo coração Deus havia despertado, prepararam-se para subir e edificar a casa do Senhor em Jerusalém. Todos os seus vizinhos os ajudaram com objetos de prata e ouro, com bens e gado e com valiosos presentes, além de todas as ofertas voluntárias. Além disso, o rei Ciro trouxe os utensílios pertencentes ao templo do Senhor que Nabucodonosor havia levado de Jerusalém e colocado no templo do seu Deus. Ciro, rei da Pérsia, mandou que Mitredate, o tesoureiro, os trouxesse e os entregasse a Sesbazar, o príncipe de Judá. Esta foi a relação: bacias de ouro, 30, bacias de prata, 1000, pratos de prata, 29, taças de ouro, 30, taças de prata correspondentes, 410, outros utensílios, 1000. Ao todo, havia 5.400 utensílios de ouro e de prata. Sesbazar levou todos esses utensílios quando os exilados subiram de Babilônia para Jerusalém. Agora estes são os habitantes da província que subiram do cativeiro dos exilados, que Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia levado cativos para a Babilônia. Eles voltaram para Jerusalém e para Judá, cada um para sua própria cidade, em companhia de Zorobabel, Josué, Neemias, Seraias, Reelaias, Mordecai, Bilshá, Mispá, Bigvai, Reum, Ebaana. A lista dos homens do povo de Israel: descendentes de Parós, 2.172, de Cefatias, 372, de Ara, 775, de Paate-Moabe, por meio da linhagem de Jesua e Joabe, 2.812, de Elão, 1.254, de Zatu, 945, de Zakai, 760, de Bani, 642, de Bebai, 623, de Asgade, 1.222, de Adonikau, 666, de Bigvai, 2.056, de Adim, 454, de Ater, por meio de Ezequias, 98, de Bezai, 323, de Rodá, 112, de Rassum, 223, de Ribeá, 95, os homens de Belém, 123, de Netofá, 56, de Anatote, de Asmavete, de Asmavete, de Kiriate, de Arim, Kefira, Ebiarote, 743, de Ramah, Egeba, 621, de Mikmas, 122, de Betel-Ai, 2123, de Nebo, 52, de Magbis, 156, do outro Elão, 1254, de Harim, 320, de Lode, Hadid e Ono, 725, de Jericó, 345, de Senaá, 3.630. Os sacerdotes, descendentes de Jedaías por meio da família de Jesua, 973. De Imerum, 052. De Passur, 1247. De Harim, 1017. Os levitas,
Descendentes de Jesué e Cadmiel, da linhagem de Rodavias, 74. Os músicos, descendentes de Asafe, 128. Os porteiros do templo, descendentes de Salum, Ater, Talmon, Acube, Hatita e Sobai, 139. Os servos do templo, descendentes de Sia, Hasufa, Taboate, Queros, Sia, Padom, Lebaná, Agaba, Acube, Agabe, Salai, Anán, Gidel, Gar, Reaías, Recim, Necoda, Gazão, Uzá, Pazeia, Bezai, Asna, Meunim, Nefusim, Baquibuque, Hakufá, Harur, Basluche, Meida, Harsa, Barcos, Císera, Tamá, Neziá e Hatifa. Os descendentes dos servos de Salomão, descendentes de Sotai, Hassoferete, Peruda, Jaalá, Darcon, Gidel, Cefátias, Hatil, Poquerete Hazebaim e Ami. Os servos do templo e os descendentes dos servos de Salomão, 392. Os seguintes subiram das cidades de Tel-Melá, Tel-Harsa, Querube, Adã e Imer, mas não puderam provar que suas famílias descendiam de Israel. Descendentes de Delaías, Tobias e Necoda, Leubaúja, e dentre os sacerdotes, descendentes de Rabaías, Racos e Barzilai. Um homem que se casou com uma filha de Barzilai, o Gileadita, e foi chamado por esse nome. Esses procuraram seus registros genealógicos, mas não os encontraram. Por isso foram excluídos do sacerdócio como impuros. O governador lhes ordenou que não comessem das coisas santíssimas até que houvesse um sacerdote que consultasse o Urim e o Tumim. Toda a assembleia somava 42.360 pessoas, além de seus 7.337 servos e servas. E também tinham 200 cantores e cantoras. Tinham 736 cavalos, 245 mulas, 435 camelos e 6.720 jumentos. Quando chegaram à casa do Senhor em Jerusalém, alguns dos chefes das famílias deram ofertas voluntárias para a reconstrução da casa de Deus em seu local, conforme a sua capacidade. Deram ao tesouro para a obra 61.000 dracmas de ouro, 5.000 minas de prata e 100 vestes sacerdotais. Os sacerdotes, os levitas, os músicos, os porteiros e os servos do templo fixaram-se em suas próprias cidades, como também alguns do povo. O restante de Israel fixou-se nas suas cidades. Quando chegou o 7º mês e os israelitas já estavam em suas cidades, o povo se reuniu como um só homem em Jerusalém. Então Josué, filho de Josadaque, com seus companheiros sacerdotes, e Zorobabel, filho de Salatiel, com seus associados, começaram a edificar o altar do Deus de Israel, para oferecerem holocaustos sobre ele, conforme está escrito na lei de Moisés, homem de Deus. Apesar do medo que tinham dos povos ao redor, edificaram o altar sobre a sua base e ofereceram holocaustos ao Senhor, tanto os sacrifícios da manhã como os da tarde. Depois celebraram a festa das cabanas conforme o prescrito, oferecendo diariamente o número determinado de holocaustos. Em seguida, ofereceram os holocaustos regulares, os das luas novas e os de todas as festas fixas do Senhor, como também as ofertas voluntárias trazidas ao Senhor. No primeiro dia do 7º mês, começaram a oferecer holocaustos ao Senhor, embora ainda não tivesse sido lançado o fundamento do templo do Senhor. Deram dinheiro aos pedreiros e carpinteiros, e deram comida, bebida e azeite ao povo de Sidom e Tiro, para que trouxessem do Líbano, por mar, até Jope, toras de cedro, conforme a autorização de Ciro, rei da Pérsia. No 2º mês do 2º ano depois de chegarem à casa de Deus em Jerusalém, Zorobabel, filho de Salatiel, Josué, filho de Josadaque, e o restante do povo, os sacerdotes, os levitas e todos os que haviam voltado do cativeiro para Jerusalém, começaram a obra. Designaram levitas de 20 anos para cima para supervisionarem a construção da casa do Senhor. Josué, seus filhos e irmãos, Cadmiel e seus filhos,
descendentes de Rodavias, e os filhos de Henadade com seus filhos e irmãos, todos levitas, uniram-se para supervisionar os que trabalhavam na casa de Deus. Quando os construtores lançaram o fundamento do templo do Senhor, os sacerdotes, trajando suas vestes, posicionaram-se com trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com símbolos, para louvarem o Senhor, conforme o prescrito por Davi, rei de Israel. Com louvor e ações de graças cantavam ao Senhor. Ele é bom. O seu amor por Israel dura para sempre. E todo o povo deu um grande grito de louvor ao Senhor, porque o fundamento da casa do Senhor fora lançado. Mas muitos dos sacerdotes, levitas e chefes de famílias mais velhos, que tinham visto o primeiro templo, choraram em alta voz quando viram lançar-se o fundamento deste templo. Muitos outros, porém, gritavam de alegria. Ninguém conseguia distinguir o som dos gritos de alegria do som do choro do povo, porque o povo fazia grande barulho, e o som era ouvido de longe. Quando os inimigos de Judá e Benjamim souberam que os exilados estavam edificando um templo para o Senhor, o Deus de Israel, aproximaram-se de Zorobabel e dos chefes das famílias, e disseram: Deixe-nos ajudá-los a construir, pois como vocês, buscamos o seu Deus, e temos sacrificado a ele desde os dias de Esarhadon, rei da Assíria, que nos trouxe para cá. Mas Zorobabel, Josué e o restante dos chefes das famílias de Israel responderam: Vocês não têm parte conosco na construção de um templo para o nosso Deus. Nós o construiremos sozinhos, para o Senhor, o Deus de Israel, conforme Ciro, rei da Pérsia, nos ordenou. Então os povos daquela região começaram a desanimar o povo de Judá e a amedrontá-lo para que deixasse de construir. Subornaram funcionários para frustrar os seus planos durante todo o reinado de Ciro, rei da Pérsia, até o reinado de Dário, rei da Pérsia. No início do reinado de Xerxes, apresentaram uma acusação contra o povo de Judá e Jerusalém. E nos dias de Artaxerxes, Bizão, Mitredate, Tabeel e o restante dos seus associados escreveram uma carta ao rei Artaxerxes. A carta foi escrita em aramaico, com caracteres aramaicos, e traduzida para o aramaico. Reium, o comandante, e Sinsai, o secretário, escreveram uma carta contra Jerusalém ao rei Artaxerxes, como segue: Reium, o comandante, Sinsai, o secretário, e o restante dos seus associados, os juízes, os governadores, os oficiais, os persas, os homens de Ereque e da Babilônia, os elamitas de Susã, e os demais povos que o grande e ilustre Assurbanipal deportou e assentou na cidade de Samaria e no restante da região do outro lado do Eufrates. Esta é uma cópia da carta que enviaram ao rei Artaxerxes. Teus servos, os homens do outro lado do Eufrates, informam ao rei que o povo que veio de junto de ti chegou a nós em Jerusalém e está reconstruindo aquela cidade rebelde e má. Estão restaurando as muralhas e reparando os fundamentos. Saiba, ó rei, que se aquela cidade for reconstruída e as muralhas forem restauradas, não mais se pagarão impostos, tributos, nem taxas, e os cofres reais acabarão sofrendo prejuízo. Agora, visto que somos vassalos do palácio, e não é conveniente vermos o rei ser desonrado, enviamos esta mensagem para informar o rei, para que se faça uma busca nos arquivos dos teus antepassados. Nesses registros descobrirás e verificarás que aquela cidade é rebelde, prejudicial a reis e províncias, e que desde a antiguidade tem fomentado rebeliões. Por isso ela foi destruída. Informamos ao rei que se aquela cidade for reconstruída e as muralhas forem restauradas, tu não mais terás domínio sobre o outro lado do Eufrates. O rei enviou esta resposta a Reium, o comandante, a Sinsai, o secretário, e ao restante dos seus associados que vivem em Samaria e no restante da região do outro lado do Eufrates, saudações. A carta que nos enviastes foi lida na minha presença e traduzida. Ordenei que se fizesse uma busca, e descobriu-se que aquela cidade tem desde a antiguidade se revoltado contra reis, e que nela se praticam rebelião e sedição.
Jerusalém teve reis poderosos que governaram toda a região do outro lado do Eufrates, e impostos, tributos e taxas lhes eram pagos. Agora, deem ordem a esses homens, para que parem a obra, para que aquela cidade não seja reconstruída até que eu o ordene. Cuidem, para não negligenciar esta questão. Por que permitir que o prejuízo aumente em detrimento dos interesses reais? Logo que a cópia da carta do rei Artaxerxes foi lida para Reum, Sinsai, o secretário, e seus associados, eles foram imediatamente a Jerusalém e com força obrigaram os judeus a parar. Assim a obra na casa de Deus em Jerusalém parou até o 2º ano do reinado de Dário, rei da Pérsia. No 5º ano, o profeta Ageu e o profeta Zacarias, descendente de Ido, profetizaram aos judeus em Judá e em Jerusalém, em nome do Deus de Israel, que estava sobre eles. Então Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, puseram-se a trabalhar para reedificar a casa de Deus em Jerusalém, e os profetas de Deus estavam com eles, apoiando-os. Naquela ocasião, Tatenai, governador da região do outro lado do Eufrates, Setar-Bozenai, e os seus associados foram até eles e perguntaram: quem lhes deu autorização para reconstruir este templo e terminar esta obra? Quem são os nomes dos homens que estão construindo este edifício? Mas os olhos do seu Deus estavam sobre os líderes dos judeus, e eles não foram impedidos até que um relatório fosse enviado a Dario e uma resposta por escrito fosse recebida. Esta é uma cópia da carta que Tatenai, governador da região do outro lado do Eufrates, Setar-Bozenai e os seus associados, os oficiais da região do outro lado do Eufrates, enviaram ao rei Dário. O relatório que enviaram a ele dizia o seguinte: ao rei Dario, saudações cordiais. O rei deve saber que fomos à província de Judá, ao templo do grande Deus. O povo está reconstruindo-o com pedras grandes e colocando madeira nas paredes. A obra está sendo realizada com diligência e progredindo rapidamente sob a direção deles. Interrogamos os líderes e lhes perguntamos: quem lhes deu autorização para reconstruir este templo e terminar esta obra? Também lhes pedimos os nomes para que pudéssemos registrá-los e informar ao rei. Esta foi a resposta que nos deram: somos servos do Deus dos céus e da terra, e estamos reconstruindo o templo que foi edificado há muitos anos, que um grande rei de Israel construiu e terminou. Mas, porque os nossos antepassados provocaram a ira do Deus dos céus, ele os entregou nas mãos de Nabucodonosor, o caldeu, rei da Babilônia, que destruiu este templo e deportou o povo para a Babilônia. No entanto, no 1º ano de Ciro, rei da Babilônia, o rei Ciro emitiu um decreto para reconstruir esta casa de Deus. Ele até tirou do templo da Babilônia os utensílios de ouro e de prata da casa de Deus que Nabucodonosor havia tomado do templo em Jerusalém e levado para o templo na Babilônia. Então o rei Ciro os entregou a um homem chamado Sesbazar, a quem nomeou governador, e lhe disse: tome estes utensílios, vá e deposite-os no templo de Jerusalém, e reedifique a casa de Deus em seu lugar. Assim, este Sesbazar veio e lançou os fundamentos da casa de Deus em Jerusalém. Desde aquele dia até agora, a obra tem continuado, mas ainda não foi terminada. Agora, se parecer bem ao rei, que se faça uma busca nos arquivos reais da Babilônia, para ver se de fato o rei Ciro emitiu um decreto para reconstruir esta casa de Deus em Jerusalém. Então o rei nos envia a sua decisão a respeito deste assunto. O rei Dario então emitiu uma ordem, e fizeram uma busca nos arquivos depositados no tesouro da Babilônia. Um rolo foi encontrado na cidadela de Ecbatana, na província da Média, e isto estava escrito nele: memorando. No 1º ano do rei Ciro, o rei emitiu um decreto concernente ao templo de Deus em Jerusalém, que o templo seja reconstruído como lugar para apresentar sacrifícios, e que os seus fundamentos sejam lançados. Terá 60 côvados de altura e 60 côvados de largura, com 3 carreiras de grandes pedras e uma carreira de madeira. Os custos serão pagos pelo tesouro real. Além disso, os utensílios de ouro e de prata da casa de Deus
que Nabucodonosor tirou do templo em Jerusalém e levou para a Babilônia, devem ser devolvidos aos seus lugares no templo em Jerusalém. Devem ser depositados na casa de Deus. Agora, pois, Tatenai, governador da região do outro lado do Eufrates, Setar-Bozenai, e vocês, outros oficiais daquela província, mantenham-se afastados dali. Não interfiram na obra deste templo de Deus. Deixem que o governador dos judeus e os líderes judeus reconstruam esta casa de Deus em seu lugar. Além disso, eu decreto o que vocês devem fazer pelos líderes dos judeus na construção desta casa de Deus. As despesas deles devem ser pagas integralmente pelo Tesouro Real, a partir das receitas da região do outro lado do Eufrates, para que a obra não pare. Tudo o que for necessário, novilhos jovens, carneiros, cordeiros machos, para holocaustos ao Deus dos céus, e trigo, sal, vinho e azeite, conforme solicitado pelos sacerdotes em Jerusalém, deve ser-lhes dado diariamente, sem falta, para que ofereçam sacrifícios agradáveis ao Deus dos céus, e orem pela vida do rei e de seus filhos. Além disso, decreto que, se alguém desobedecer a este edito, uma viga será arrancada da sua casa e ele será empalado nela, e por esse crime, a sua casa será transformada em monte de entulho. Que o Deus que fez o seu nome habitar ali derrube qualquer rei ou povo que levantar a mão para alterar este decreto ou destruir este templo em Jerusalém. Eu, Dário, decretei isto, que seja executado com diligência. Então, por causa do decreto que o rei Dario enviou, Tatenai, governador da região do outro lado do Eufrates, Setar-Bozenai e os seus associados o cumpriram com diligência. Assim os líderes dos judeus continuaram a construir e prosperaram, sob a pregação do profeta Ageu e de Zacarias, descendente de Ido. Eles terminaram a construção do templo de acordo com o mandamento do Deus de Israel e os decretos de Ciro, Dário e Artaxerxes, reis da Pérsia. O templo foi concluído no 3º dia do mês de Adar, no 6º ano do reinado do rei Dário. Então o povo de Israel, os sacerdotes, os levitas e o restante dos exilados celebraram com alegria a dedicação da casa de Deus. Para a dedicação desta casa de Deus, ofereceram 100 novilhos, 200 carneiros, 400 cordeiros machos, e como oferta pelo pecado para todo Israel, 12 bodes machos, um por cada tribo de Israel. Instalavam os sacerdotes nas suas divisões e os levitas nos seus grupos para o serviço de Deus em Jerusalém, conforme está escrito no livro de Moisés. No 14º dia do 1º mês, os exilados celebraram a Páscoa. Os sacerdotes e levitas haviam se purificado. Todos estavam cerimonialmente puros. Os levitas sacrificaram o cordeiro da Páscoa por todos os exilados, pelos seus parentes, os sacerdotes, e por si mesmos. Assim os israelitas que haviam voltado do exílio comeram, juntamente com todos os que se haviam separado das práticas impuras dos seus vizinhos gentios, a fim de buscar o Senhor, o Deus de Israel. Durante 7 dias celebraram com alegria a festa dos pães sem fermento, porque o Senhor os enchera de alegria ao mudar a atitude do rei da Assíria, de modo que ele os ajudou na obra da casa de Deus, o Deus de Israel. No 7º ano do rei Artaxerxes, Esdras, filho de Seraías, filho de Azarias, filho de Hilquias, filho de Salum, filho de Zadok, filho de Aitube, filho de Amarias, filho de Azarias, filho de Meraiote, filho de Seraías, filho de Uzias, filho de Buqui, filho de Abissua, filho de Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, o sumo sacerdote este Esdras veio de Babilônia. Ele era um escriba versado na lei de Moisés, que o Senhor, o Deus de Israel, havia dado. O rei concedeu-lhe tudo o que ele pediu, porque a mão bondosa do Senhor, seu Deus, estava sobre ele. Alguns dos israelitas, incluindo sacerdotes, levitas, músicos, porteiros e servos do templo, também subiram para Jerusalém no 7º ano do rei Artaxerxes. Esdras chegou a Jerusalém no 5º mês do 7º ano do rei. Ele havia iniciado a viagem de Babilônia no 1º dia do 1º mês.
E chegou a Jerusalém no 1º dia do 5º mês, pois a mão bondosa do seu Deus estava sobre ele. Pois Esdras havia se dedicado ao estudo e à observância da lei do Senhor e ao ensino dos seus decretos e leis em Israel. Esta é uma cópia da carta que o rei Artaxerxes entregou a Esdras, o sacerdote e escriba versado na lei do Senhor, homem instruído nos mandamentos e decretos do Senhor para Israel. Artaxerxes, rei dos reis, ao sacerdote Esdras, escriba da lei do Deus dos céus. Saudações. Agora decreto que qualquer dos israelitas no meu reino, incluindo sacerdotes e levitas, que voluntariamente queira ir a Jerusalém contigo, pode ir. Tu és enviado pelo rei e pelos seus 7 conselheiros para investigar a situação de Judá e Jerusalém, de acordo com a lei do teu Deus que está em tua mão. Além disso, leva contigo a prata e o ouro que o rei e os seus conselheiros deram voluntariamente ao Deus de Israel, cujo domicílio está em Jerusalém, juntamente com toda a prata e o ouro que obtiveres na província da Babilônia, bem como as ofertas voluntárias do povo e dos sacerdotes para o templo do seu Deus em Jerusalém. Com esse dinheiro, providencia com cuidado para comprar novilhos, carneiros e cordeiros machos, juntamente com as suas ofertas de cereais e ofertas de bebida, e oferece-os sobre o altar do templo do teu Deus, em Jerusalém. Tu e os teus companheiros israelitas podem então fazer o que parecer melhor com o restante da prata e do ouro, de acordo com a vontade do vosso Deus. Entrega ao Deus de Jerusalém todos os utensílios que te foram confiados para o culto no templo do teu Deus. E qualquer outra coisa necessária para o templo do teu Deus que te caiba fornecer, podes obtê-la do tesouro real. Agora eu, o rei Artaxerxes, decreto que todos os tesoureiros da região do outro lado do Eufrates providenciem com diligência tudo o que Esdras, o sacerdote, escriba da lei do Deus dos céus, vos pedir até 100 talentos de prata, 100 coros de trigo, 100 bates de vinho, 100 bates de azeite e sal sem limite. Tudo que o Deus dos céus prescrever, faça-se com diligência para o templo do Deus dos céus. Por que haveria de cair a ira dele sobre o reino do rei e dos seus filhos? Saibam também que não tendes autoridade para impor impostos, tributos ou taxas sobre qualquer dos sacerdotes, levitas, músicos, porteiros, servos do templo ou outros trabalhadores desta casa de Deus. E tu, Esdras, de acordo com a sabedoria do teu Deus que possuis, nomeia magistrados e juízes para administrar justiça a todo o povo da região do outro lado do Eufrates, todos os que conhecem as leis do teu Deus, e ensina qualquer que não as conheça. Quem não obedecer à lei do teu Deus e à lei do rei, será punido com certeza. Morte, banimento, confisco de bens ou prisão. Bendito seja o Senhor, o Deus dos nossos antepassados, que pôs no coração do rei o desejo de honrar a casa do Senhor em Jerusalém desta maneira, e que estendeu a sua bondade a mim diante do rei, dos seus conselheiros e de todos os poderosos oficiais do rei. Porque a mão do Senhor, meu Deus, estava sobre mim. Tomei coragem e reuni líderes de Israel para subirem comigo. Estes são os chefes de família e os que estavam registrados com eles, que subiram comigo de Babilônia, durante o reinado do rei Artaxerxes, dos descendentes de Finéias, Gerson, dos descendentes de Itamar, Daniel, dos descendentes de Davi, Hattus, dos descendentes de Secanias, dos descendentes de Parós, Zacarias, e com ele foram registrados 150 homens, dos descendentes de Paate-Moabe, Elioenai, filho de Zeraias, e com ele 200 homens, dos descendentes de Zatu, Secanias, filho de Jaaziel, e com ele 300 homens, dos descendentes de Adim, Ebed, filho de Jonatas, e com ele 50 homens, dos descendentes de Elão, Josias, filho de Atalias, e com ele 70 homens, dos descendentes de Cefátias, Zebadias, filho de Micael,
e com ele 80 homens. Dos descendentes de Joabe, Obadias, filho de Jeiel, e com ele 218 homens. Dos descendentes de Bani, Selomite, filho de Josifias, e com ele 160 homens. Dos descendentes de Bebai, Zacarias, filho de Bebai, e com ele 28 homens. Dos descendentes de Asgade, Joanã, filho de Acata, e com ele 110 homens. Dos descendentes de Adonicao, os últimos, cujos nomes eram Elifelete, Joel e Semaías, e com eles 60 homens. Dos descendentes de Bigvai, Utai e Zacur, e com eles 70 homens. Reuni-os junto ao canal que corre para Ava, e acampamos ali 3 dias. Quando examinei o povo e os sacerdotes, não encontrei nenhum levita ali. Então convoquei Eleazar, Ariel, Semaías, Elnatã, Jaribe, Elnatã, Natã, Zacarias e Mesulão, que eram líderes, e Joiaribe e Elnatã, que eram homens instruídos. Ordenei-lhes que fossem a Ido, o líder em Casifia, e lhes disse o que falar a Ido e aos seus companheiros levitas, os servos do templo em Casifia, para que nos trouxessem assistentes para a casa do nosso Deus. Porque a mão bondosa do nosso Deus estava sobre nós. Trouxeram-nos Seraías, homem capaz, dos descendentes de Mali, filho de Levi, filho de Israel, e os filhos e irmãos de Seraías, 18 ao todo, e Razabias, juntamente com Jesaías, dos descendentes de Merari, e seus irmãos e sobrinhos, 20 homens ao todo. Trouxeram também 220 servos do templo, um corpo que Davi e os oficiais haviam estabelecido para auxiliar os levitas. Todos foram registrados por nome. Ali, junto ao canal de Ahava, proclamei um jejum, para que nos humilhássemos diante do nosso Deus e lhe pedíssemos uma viagem segura para nós, nossos filhos e todos os nossos bens. Tive vergonha de pedir ao rei soldados e cavaleiros para nos protegerem dos inimigos no caminho, porque havíamos dito ao rei: a mão bondosa do nosso Deus está sobre todos os que o buscam, mas o seu grande furor está contra todos os que o abandonam. Assim jejuamos e suplicamos ao nosso Deus por isso, e ele atendeu a nossa oração. Então separei 12 dos principais sacerdotes Seraías, Hassabias e 10 dos seus irmãos, e pesei-lhes a oferta de prata e ouro e os utensílios que o rei, os seus conselheiros, os seus oficiais e todo o Israel presente ali haviam doado para a casa do nosso Deus. Pesei para eles 650 talentos de prata, utensílios de prata no valor de 100 talentos, 100 talentos de ouro, 20 taças de ouro no valor de 1000 dracmas, e 2 utensílios de bronze polido, tão preciosos quanto o ouro. Disse-lhes: vocês, bem como estes utensílios, são consagrados ao Senhor. A prata e o ouro são uma oferta voluntária ao Senhor, o Deus dos vossos antepassados. Guardem-nos com cuidado, até que os pesem nas câmaras da casa do Senhor em Jerusalém, diante dos principais sacerdotes, dos levitas e dos chefes das famílias de Israel. Então os sacerdotes e levitas receberam a prata, o ouro e os utensílios sagrados que haviam sido pesados para serem levados à casa do nosso Deus em Jerusalém. No 12º dia do primeiro mês, partimos do canal de Ava para ir a Jerusalém. A mão do nosso Deus estava sobre nós, e ele nos protegeu de inimigos e bandidos ao longo do caminho. Assim chegamos a Jerusalém, onde descansamos 3 dias. No 4º dia, na casa do nosso Deus, pesamos a prata, o ouro e os utensílios sagrados nas mãos de Meremote, filho de Urias, o sacerdote. Eleazar, filho de Finéias, estava com ele, e com eles estavam os levitas Josabade, filho de Jesua, e Noadias, filho de Binuí. Tudo foi contado por número e peso, e o peso total foi registrado naquela ocasião. Então os exilados que haviam voltado do cativeiro ofereceram holocaustos ao Deus de Israel: 12 novilhos por todo o Israel, 96 carneiros, 77 cordeiros machos,
e como oferta pelo pecado, 12 bodes machos. Tudo isso foi holocausto ao Senhor. Também entregaram as ordens do rei aos sátrapas reais e aos governadores da região do outro lado do Eufrates, os quais então deram assistência ao povo e à casa de Deus. Depois que essas coisas foram feitas, os líderes vieram a mim e disseram: o povo de Israel, incluindo os sacerdotes e os levitas, não se manteve separado dos povos vizinhos com as suas práticas detestáveis, como as dos cananeus, hititas, ferezeus, jebuseus, amonitas, moabitas, egípcios e amorreus. Eles tomaram algumas das suas filhas como esposas para si mesmos e para os seus filhos, e misturaram a raça santa com os povos ao redor. E os líderes e os oficiais foram os primeiros a praticar esta infidelidade. Quando ouvi isso, rasguei a minha túnica e o meu manto, arranquei cabelos da minha cabeça e da minha barba e sentei-me atônito. Então todos os que tremiam diante das palavras do Deus de Israel se reuniram ao meu redor por causa desta infidelidade dos exilados, e eu fiquei ali sentado, horrorizado, até o sacrifício da tarde. Então, no sacrifício da tarde, levantei-me da minha humilhação, com a túnica e o manto rasgados, caí de joelhos e estendi as mãos ao Senhor meu Deus e orei: meu Deus, estou envergonhado e humilhado demais para levantar o rosto a Ti, porque as nossas iniquidades são mais altas que a nossa cabeça e a nossa culpa chegou até os céus. Desde os dias dos nossos antepassados até hoje, a nossa culpa tem sido grande. Por causa das nossas iniquidades, nós, os nossos reis e os nossos sacerdotes, fomos entregues à espada, ao cativeiro, ao saque e à humilhação nas mãos de reis estrangeiros, como acontece até hoje. Mas agora, por um breve momento, o Senhor nosso Deus tem sido gracioso, deixando-nos um remanescente e dando-nos um lugar firme no seu santuário, de modo que o nosso Deus ilumina os nossos olhos e nos dá um pouco de alívio na nossa escravidão. Embora sejamos escravos, o nosso Deus não nos abandonou na nossa escravidão. Ele nos mostrou bondade aos olhos dos reis da Pérsia, concedendo-nos nova vida para reedificar a casa do nosso Deus, reparar as suas ruínas e dar-nos um muro de proteção em Judá e em Jerusalém. Mas agora, ó nosso Deus, o que podemos dizer depois disso? Pois abandonamos os teus mandamentos que deste por meio dos teus servos os profetas quando disseste: a terra que estais entrando para possuir é uma terra contaminada pela impureza dos povos da terra, pelas suas práticas detestáveis. Eles a encheram de impureza de uma extremidade à outra. Portanto, não deis as vossas filhas em casamento aos seus filhos, nem tomeis as suas filhas para os vossos filhos. Não busqueis aliança de amizade com eles em tempo algum, para que sejais fortes e comais o melhor da terra, e a deixeis como herança eterna aos vossos filhos. O que nos aconteceu é resultado das nossas más ações e da nossa grande culpa. Contudo, ó nosso Deus, Tu nos castigaste menos do que as nossas iniquidades mereciam, e nos deste um remanescente como este. Será que então quebraremos novamente os teus mandamentos e nos uniremos em casamento com os povos que praticam tais práticas detestáveis? Não ficarias irado conosco a ponto de nos destruir, sem deixar remanescente nem sobrevivente? Senhor, Deus de Israel, Tu és justo. Restamos hoje como remanescente. Aqui estamos diante de Ti em nossa culpa, embora por causa dela nenhum de nós possa permanecer na Tua presença. Enquanto Esdras orava e confessava, chorando e prostrando-se diante da casa de Deus, uma grande multidão de israelitas, homens, mulheres e crianças, reuniu-se ao seu redor. Eles também choravam amargamente. Então, Secanias, filho de Jael, um dos descendentes de Elão, disse a Esdras: fomos infiéis ao nosso Deus ao nos casarmos com mulheres estrangeiras dos povos ao redor. Mas, apesar disso, ainda há esperança para Israel. Agora façamos uma aliança diante do nosso Deus, para despedir todas essas mulheres e os seus filhos, de acordo com o conselho do meu Senhor e daqueles que temem os mandamentos do nosso Deus. Que seja feito conforme a lei. Levanta-te. Esta questão está em tuas mãos.
Nós te apoiaremos. Toma coragem e age. Então Esdras levantou-se e fez com que os principais sacerdotes, os levitas e todo o Israel jurassem que fariam o que havia sido sugerido. E eles prestaram o juramento. Depois Esdras afastou-se da frente da casa de Deus e foi para o quarto de Joanã, filho de Eliasibe. Enquanto estava ali, não comeu comida nem bebeu água, porque continuou a lamentar a infidelidade dos exilados. Em seguida, uma proclamação foi feita em todo o Judá e Jerusalém, para que todos os exilados se reunissem em Jerusalém. Qualquer que não aparecesse dentro de 3 dias perderia todos os seus bens, de acordo com a decisão dos oficiais e dos anciãos, e seria expulso da Assembleia dos Exilados. Dentro dos 3 dias, todos os homens de Judá e Benjamim reuniram-se em Jerusalém. No 20º dia do 9º mês, todo o povo estava sentado na praça diante da casa de Deus, grandemente perturbado por causa da ocasião e por causa da chuva. Então Esdras, o sacerdote, levantou-se e disse-lhes: Vocês foram infiéis, casaram-se com mulheres estrangeiras, aumentando a culpa de Israel. Agora honrem o Senhor, o Deus dos seus antepassados, e façam a sua vontade. Separem-se dos povos ao redor e das suas mulheres estrangeiras. Toda a Assembleia respondeu em alta voz: Tens razão, devemos fazer o que dizes. Mas há muita gente aqui, e é a estação das chuvas, de modo que não podemos ficar do lado de fora. Além disso, esta questão não pode ser resolvida em 1 ou 2 dias porque pecamos grandemente nisso. Que os nossos oficiais representem toda a Assembleia. Então, que todo aquele em nossas cidades que se casou com mulher estrangeira venha em um tempo determinado, junto com os anciãos e juízes de cada cidade, até que o ardor da ira do nosso Deus por esta questão se afaste de nós. Somente Jonatas, filho de Azael, e Jaazias, filho de Tikvá, apoiados por Mesulão e Sabetai, o levita, opuseram-se a isso. Assim os exilados fizeram conforme foi proposto. Esdras, o sacerdote, selecionou homens que eram chefes de família, um de cada divisão familiar, todos designados por nome. No primeiro dia do 10º mês, sentaram-se para investigar os casos, e no primeiro dia do 1º mês, terminaram de tratar de todos os homens que haviam se casado com mulheres estrangeiras. Entre os descendentes dos sacerdotes, os seguintes haviam se casado com mulheres estrangeiras: dos descendentes de Josué, filho de Josadaque, e seus irmãos: Maazéias, Eliezer, Jaribe e Gedalias. Todos eles deram a mão em penhor para despedir as suas esposas, e pela sua culpa cada um apresentou um carneiro do rebanho como oferta pela culpa. Dos descendentes de Imer: Hanani e Sebadias. Dos descendentes de Harim: Maazaias, Elias, Semaías, Jeiel e Uzias. Dos descendentes de Pazur: Elioenai, Maazéias, Ismael, Natanael, Josabade e Elasa. Entre os levitas: Josabade, Simei, Quelaias, Okelita, Petaias, Judá e Eliezer. Dos músicos: Eliasibe. Dos porteiros: Salum, Telém e Uri. E entre os outros israelitas: dos descendentes de Parós: Ramias, Gesias, Malaquias, Miamim, Eleazar, Malaquias e Benaías. Dos descendentes de Elão: Matanias, Zacarias, Jeiel, Abidi, Jerimote e Elias. Dos descendentes de Zato: Eloenai, Eliasibe, Matanias, Jerimote, Zabade e Aziza. Dos descendentes de Bebai: Joanã, Hananias, Zabai e Atlai. Dos descendentes de Bani: Mesulão, Maluque, Adaías, Jazube, Seal e Jerimote. Dos descendentes de Paate-Moabe: Adna, Quelau, Benaías, Maazéas, Matanias, Bezalel, Binui e Manassés. Dos descendentes de Harim: Eliezer,
Ícias, Malaquias, Semaías, Simeão, Benjamim, Maluque e Semarias. Dos descendentes de Hassum, Matnai, Matatá, Zabade, Elifelete, Jeremai, Manassés e Shimei. Dos descendentes de Bani, Maadai, Amram, Uel, Benaias, Bedia, Queluhi, Vania, Meremote, Eliasibe, Matanias, Matnai e Jasu. Dos descendentes de Binui, Simei, Selemias, Natã, Adaías, Macnadbai, Sassai, Sarai, Azarel, Selemias, Semarias, Salum, Amarias e José. Dos descendentes de Nebo, Jeiel, Matitias, Zabade, Zabina, Jadal, Joel e Benaías. Todos estes haviam se casado com mulheres estrangeiras, e alguns deles tiveram filhos dessas esposas.